Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que não é o medo do fracasso. Às vezes, a gente acha que a gente está com medo do fracasso, por isso que não evolui. Mas na verdade, você está com medo de se expandir. Você está com medo de ser a melhor da sala, a melhor da turma, a mais rica da sua família, a mais magra, a que conquistou mais, a que tem um bom relacionamento. E vocês vão ver aqui que isso é quase sempre que acontece. Aqui a gente não vai falar sobre falta de capacidade, não, porque eu acredito que todas vocês que estão aqui têm capacidade suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que ele fez, né? Afinal, ele já disse que ele veio ao mundo e deixou a gente para que a gente faça mais do que ele mesmo pode fazer. É por isso que ele deixou você, para cumprindo o seu propósito, você possa fazer mais. E aí, eu queria fazer uma pergunta a vocês, e vocês fiquem aí remoendo. Vocês já se imaginaram, já viram-se, quando vocês estão prestes a conquistar algo? Como é que o corpo de vocês funciona? Vocês já imaginaram, já viu quando você. Parece assim, a vida está começando a dar certo naquele aspecto que você definiu, e aí algo acontece. Vocês já viram isso? Coloca aqui no chat se sim ou não. Só precisa ser sim ou não. Ou S ou N, que eu vou entender. Sim, sim. Vivendo isso hoje, sim. Desculpa. Não é por isso, não. É porque, assim, gente, isso é muito comum, tá? Mas não desistam. Isso é sinal que você está no caminho certo. Vocês aqui nessa aula, vocês vão entender o porquê. Medo da expansão. Por que você deseja crescer, mas continua voltando para o mesmo lugar? É mais ou menos assim, ó. Agora eu vou me cuidar. Eu vou para nutricionista. Aí tem 3 meses, mulher, que tu não é convidada para uma festa. Aí tu chega do supermercado com aquela notinha que a nutricionista te mandou e nem era tão difícil assim, porque foi acordado com você, que tá lá. Aí você é convidada para um casamento, uma formatura, um batizado e a festa dos meninos da sua amiga, tudo. Não é mais ou menos assim? Aí você chega no trabalho e tem uma promoção. Gente, eu já tive paciente em consultório que, ao receber uma promoção, essa menina entrou em crise de ansiedade a ponto de eu ter que afastá-la do trabalho. Eu já tive mentoradas que, mesmo em processo da mentoria, dentro da mentoria, e queria muito mudar de emprego, quando chegou a oportunidade, ela adoeceu. Aí preste atenção, vertigem. Vertigem é o quê? Falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio é o quê? A falta de sustentação. E segura que essa palavra que ainda vai aparecer muito por aqui com vocês hoje. E aí, quando você está expandindo, quando você está prosperando, vem a culpa, vem o medo. Você sonha em ir mais, você sonha em se expandir. Só que a vida pede que você volte. Você ganha dinheiro, aí o carro bate e deu PT, e aí já estava 3 dias que você esqueceu de pagar o boleto lá do seguro, e aí acontece um acidente, você tem que gastar o dinheiro, e aí você volta. Eu sei que se vocês, pelo menos vocês que estão aqui, ou que estão aqui, se não aconteceu com vocês, mas vocês têm pelo menos uma história para contar. E às vezes, gente, não é muita coisa, não. Às vezes são pequenos movimentos que você olha e diz, poxa, eu tô no mesmo lugar. E aí é que vem. Eu até achava, e muitas de vocês acham também, que é medo do fracasso.
Não, é porque tem medo do fracasso, é porque sente que não é para ela. Não é não. Na verdade, nós temos mais medo da expansão. Lembra comigo? O nosso cérebro, o seu, o meu, de todo mundo, ele não nasceu, ele não foi programado para que a gente fosse feliz, para que a gente fosse abundante, para que a gente fosse rica, para que a gente tivesse bons relacionamentos. Ele foi projetado, programado apenas para uma coisa: fazer você sobreviver. Fazer você sobreviver. E sempre que algo novo está acontecendo, o seu cérebro vai buscar uma informação antiga, uma informação no passado. E se você não ressignifica essas memórias de passado, qual é a informação que você está dando para o seu cérebro? Aí você vai dizer, não, mas era ruim o que eu estou vivendo, não é zona de conforto, como dizem por aí. E não é não. Mas o seu cérebro, ele quer algo conhecido, mesmo que seja ruim. E é aqui, é essa verdade que poucas pessoas conseguem ver. O seu cérebro, ele tem medo da expansão. Porque quando você se expande, quando você progride, você vai mudar de identidade. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Sede transformado pela renovação da vossa mente. E aquilo que a sua mente nova está querendo, ela está brigando com a mente antiga. E isso assusta. Isso assusta muito. Imagina comigo que um pássaro que foi criado em cativeiro, foi criado dentro da gaiola. Aqui é a sua mente. Um pássaro dentro da gaiola. Aí um belo dia você vai e abre a gaiola. Quem tem pássaro em casa, ou quem já viu, sabe muito bem que aquele pássaro não sai assim voando, como é nos filmes, como é no desenho animado. E por quê? Porque aquela abertura na gaiola assusta. A liberdade assusta. O novo assusta. A felicidade assusta. O dinheiro assusta. Porque você foi projetado para sobreviver. É isso, gente. Você foi projetada para sobreviver. E eu podia até parar aqui a aula, que aqui já está praticamente toda a explicação de por que que você tem medo de se expandir, porque você tem medo de mostrar quem você é, porque você tem medo de mostrar a sua potência. A grande questão é que quando você fica muito tempo nesse medo de mostrar quem você adoece. De mostrar a sua força, a sua potência, as suas habilidades, você adoece. Porque você está num lugar onde não era para estar. Ali era lugar de passagem, você fez do vale o seu lugar de moradia. E aí você adoece. Psiquicamente, emocionalmente. Então, vocês perceberam que tudo que o seu cérebro quer é sobreviver? Só que é engraçado, é interessante que o cérebro quer sobreviver, mas a sua alma nasceu para expandir. E aí começa esse confronto interno, começa gerando angústia, começa gerando ansiedade, e o mais interessante é que você vai procrastinar. Porque esse conflito que gera dentro de você, você vai dizer, não, é porque não era para mim, era sinal. Vocês já ouviram isso? De que era sinal? E aí você volta para a sua versão antiga, mesmo aquela inquietude estando por dentro. Física. Os elétrons se comportam assim. Vamos imaginar aqui um copo com água. A água, ela muda de estado de acordo com a temperatura. Então, a água que está aqui nesse copo, ela está líquida. Se eu diminuir a temperatura, ela vira gelo. Se eu aumentar a temperatura, ela vira vapor. É sobre isso. É sobre o estado do elétron que está aqui. Nós somos átomos. Nós somos energia. E essa energia vibrando é que faz com que a gente seja matéria, mas nós somos átomos. No estado fundamental da matéria, que é isso que você está vendo aqui, você tem uma identidade conhecida. Ali é familiar, ali é o confortável. Mesmo que não seja bom, mas aqui o seu cérebro está acostumado. Você olha no espelho e você diz:
Essa mesmo. Ai, cansada, ai, chateada, ai, mais um dia, ai, mais esse trabalho. Ai. Mas é você. Xoxa, manca, capenga, mas é você. Do jeito que tá. E aí, você começa a ver os conteúdos da internet da doutora Polly. Você começa a interagir com esses conteúdos. Gostei. Você começa a vir para a sala secreta. Aí você começa a ver que o mundo não é somente sofrimento, não é somente ansiedade, não é somente procrastinação, não é somente autossabotagem. Apesar de você viver nesse mundo, a sua mente é que causa essa realidade. Você descobre isso, você descobre que cuidar de você, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, é muito mais que tomar medicamento sozinho. É mudar o hábito, é mudar o pensamento, é mudar o sentimento. E aí começa esse desconforto. Algum grau de energia foi colocado ali nesses elétrons na sua cabeça, nos seus neurônios. E aí você começa: isso é verdade? Isso é mentira? Isso é realmente verdade? Começa a gerar esse pequeno desconforto. Aí que você vê. Aí você vê exemplos de mulheres que estão na mentoria, como quem está aqui, Cláudia, Cássia, e vai ver que teve uma expansão, teve uma mudança, teve uma melhora. Então, é bem possível para mim também. Isso é possível. E aí você começa a brigar. O interessante é que você começa a brigar com essa sua necessidade interna de ir, mas algo te puxa para trás. E aí você diz que você quer, você deseja. Quem aqui, coloca aqui no chat, quem aqui deseja a expansão? Quem aqui deseja a abundância, a felicidade, o mais da vida? Coloca aqui no chat, só para saber se vocês querem mesmo. Quem deseja? Eu. Quem vai ser a primeira? Sempre. Estou expandindo a cada dia. Só a Cássia e a Cláudia. Quem mais deseja? Aí a minha pergunta agora para você, muito bem. A minha pergunta para você agora é, a minha pergunta não, a minha afirmação. A expansão não acontece quando você deseja mais. A expansão acontece quando você suporta se tornar. Porque preste atenção no exemplo da água. A água em estado líquido, quando a gente coloca na geladeira, no congelador, ela retrai. Quando a gente coloca no fogo, ela expande. Ou seja, ela não cabe nesse recipiente. Se ela retrai para você ter a mesma quantidade de água, você precisa botar muito mais. Você precisa borrar o pote. Ou seja, não vai ter a mesma quantidade. Essa água é água, mas ela precisou se tornar ser uma outra identidade. Você continua sendo você, mas você precisa suportar ter uma nova identidade. A mentoria Fisiologia da Alma me ensinou a expandir e a sustentar essa expansão a cada dia. Isso até porque, se você não conseguir sustentar essa expansão, você volta, você rompe, você colapsa emocionalmente. Você precisa aprender a se tornar a pessoa que vai sustentar aquela expansão. Vocês já viram o versículo que fala sobre vinhos velhos em odres novos? Não, perdão, vinhos novos em odres velhos. O odre, ele é uma couraça, ele é de couro, e aí colocava-se vinho para que ficasse ali. Só que o vinho novo, ele fermenta, ou seja, ele quer expandir. O odre velho é um couro duro.
que não aguenta expansão. Se você coloca esse vinho novo fermentando dentro de um odre velho que não vai expandir, ele vai rasgar, ele vai estourar e você vai perder essa bebida tão preciosa. É sobre isso. E é sobre isso também que a gente faz na fisiologia da alma. E aqui tá. Aqui tá a prioridade do seu cérebro, como a gente já falou. É segurança, gente. Seu cérebro, ele quer segurança, não quer outra coisa. Não quer felicidade, não quer abundância, não quer realização, não quer riqueza, não quer nada disso. E aqui você pensa que são os sinais. Ah, é sinal, é porque foi um sinal, Deus mandou. Quem disse que Deus não quer que você expanda? A oração do Pai Nosso diz o quê? Fazer aqui na terra como é no céu. E é sua responsabilidade trazer esse céu para a terra. É sua responsabilidade trazer o céu para a terra. Aí você acha que é sinal de Deus e você vai parar por ali, você vai desistir. E muitas mulheres desistem quando estão perto de alcançar o objetivo. Sabotam relacionamentos, procrastinam aquele projeto que era só seja. Diminui o seu brilho, recusam oportunidades. Cássia mesmo, e tem um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre isso, passou muito tempo sem competir no CrossFit. Muito tempo recusando oportunidade, diminuindo o próprio brilho, procrastinando um projeto importante da vida dela. E aí ela está no segundo mentoria, colocou esse projeto em dia. Ai, não é que ela não teve medo, não é que ela não teve ansiedade. Não, não é nada disso, não. Ela teve tudo isso e mais um pouco aí que só ela sabe, e a outra parte também que eu não vou dizer. Mas a grande diferença é que ela foi se tornando uma outra Cássia, sendo a mesma Cássia dentro do caminho. E isso acontece, gente, não é porque você. Ai, ela não quis. Não, não é isso não. É porque esse novo para o seu cérebro vai parecer que é uma ameaça. Vai parecer que é o seu fim. Sabe, o cérebro no estado de alerta, ele vai fazer isso. Você precisa reorganizar esses pensamentos para reorganizar os sentimentos, para reorganizar o seu agir, para em cada pequena ação você ir comemorando essa sua nova fase, o seu merecimento, internalizando isso e sendo essa nova pessoa que vai expandir. Aqui, como eu já falei, né? No pássaro na gaiola. E aí, gente, quem já se sentiu assim? Como um pássaro na gaiola, a oportunidade está chegando e você, não, não é para mim. Quem já se sentiu assim? Ou quem já fez isso em algum momento da sua vida? Em alguma área da sua vida? Quem já? Eu. Quem mais? Eu. Quem mais? Eu também. E hoje, mais cedo, a gente estava conversando no grupo, estava conversando com a Cláudia, e falando justamente sobre isso, como quando você decide, quando você realmente decide, como as coisas vão mudando, como o universo vai conspirando e vai mostrando o caminho, e as portas vão abrindo, as sincronicidades da vida vão chegando, vão se alinhando ao seu objetivo. Quem já percebeu isso também? Coloca aqui. Eu creio, recebo. Quem já percebeu que é assim? Com certeza. Isso, eu. Perfeito. Bora voltar aqui. Quando você estiver prestes a mudar de patamar, a mudar de degrau da vida, quando você estiver prestes a receber sua abundância, a ser mais feliz, a ter sucesso, a ter visibilidade, você vai travar. Primeiro você vai travar.
Você vai entender no seu cérebro, você vai entender na sua mente que aquilo não é para você, que você não merece aquilo, que você já chegou longe demais. E o seu sistema nervoso vai ficar em alerta. Tudo isso porque é novo. É novo para você. É aqui, ó, justamente aqui, ó. Essa é a barreira invisível. É o merecimento ou o não merecimento. E aí você vai aqui no seu subconsciente, aqui na sua mente, aqueles diálogos internos, aquelas conversas que a gente tem com a gente mesma, de, eu não mereço. Eu sou assim mesmo. Eu já tentei várias vezes, não consegui. Eu sou incapaz. Ou só sou eu que penso isso? Vocês não. Quem mais que pensa isso? Coloca aqui no chat. É por conta desse não merecimento que você minimiza as suas conquistas. Gente, nem todo passo que você dá precisa ser enorme. Às vezes, é só o levantar. É o levantar mesmo, que já vai ser eu e meus diálogos internos, que vai ser a sua conquista do dia, a sua conquista da vez. Mas são essas pequenas conquistas que vai legitimar no seu cérebro a sua ida, o próximo passo, o próximo seguinte. E aí você sente culpa por merecer, culpa por receber. E às vezes, aí eu vou falar, tem momentos, mas creio que vem crescimento. E às vezes eu até vou falar aqui. Você ganhou uma certa quantia, um certo dinheiro, e o que é que acontece? Você sente culpa, porque você olha e diz, não, mas eu sou a mais rica da família, eu sou a quem ganha mais na família. E aí você começa a distribuir esse dinheiro. A Cida do BBB, estava vendo essa semana, que ganhou, não sei se vocês lembram da Cida do BBB, da época que eu assistia BBB, que ganhou dinheiro, ela era empregada doméstica, babá, alguma coisa assim. E nessa, ganhou o BBB e em menos de 2 anos ela já estava não somente com o trabalho de um salário mínimo, mas ela estava endividada. Porque ela comprou casa para a família, ela comprou carro para a família, ela emprestou dinheiro para amigos que não apareciam há muito tempo. E eu não estou dizendo que você não pode comprar casa para sua família, não, tá, gente? Estou falando que a culpa em você ter, em você evoluir, pode fazer com que você deixe esses bens materiais para lá. Porque o bem material, ele representa um resultado por algo que você fez. Aí você cobra muito de si. E você acredita que você precisa sofrer. Porque o que vem fácil vai fácil, é um ditado, né? Vocês já ouviram esse também? O que vem fácil vai fácil. Ou seja, você precisa morrer, você precisa se sacrificar, você precisa estar cada vez mais ali, ó. Hum, hum, E nada acontece. E você adoece. Gente, o próximo passo. O passo que está faltando você dar, talvez seja esse passo que precise para que você alcance o seu sucesso, para que você alcance o seu objetivo. E é aí que você está travada. E você vai vir. Peguei um Uber e ele falou que dinheiro fácil não prestava. Para ele, vai ter sempre que ser suado, vai ter sempre que ser difícil. Porque ele está focando no problema. Quando você foca na solução, quando você foca no que eu faço para me expandir mais? Qual é o próximo passo que eu posso dar? A solução vai vir. Bota o pé e Deus é o chão. Muitas vezes, quando a gente está lançando mentoria, principalmente quando tem imersão, não, agora não, porque eu não tenho tempo. Você não tem tempo por quê? Porque você não tem priorizado o seu tempo? Ou porque você tem gastado tempo com outras coisas e isso vai fazer com que você viva a corrida dos ratos com piloto automático? Tem tempo.
Você está vendendo o seu tempo. E se tem uma coisa que não volta mais, é tempo. O tempo não volta. Dinheiro você recupera, mas o tempo você não volta. E não se compra. E é uma coisa que nós temos por igual. Você continua vivendo desse jeito ou não tem o dinheiro. Mas às vezes quando você vai, primeiro, quando você vai fazer as contas, você deve estar gastando com outros lanchinhos por aí que vai fazer a diferença. Ou você está se escondendo no problema. Será que você não tem dinheiro? Ou será que o dinheiro não apareceu porque ele já está sendo uma barreira para que impeça a sua expansão? Vocês me entenderam? Pensa sobre isso. Que às vezes é até a maneira que você tem de dizer para você mesma: eu não mereço isso, eu não mereço a expansão, eu não mereço uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, eu não mereço o mais da vida. Não é porque você não quer, é porque você aprendeu assim. E agora, ninguém consegue sustentar por muito tempo aquilo que não acredita merecer. Você até pode receber, mas você vai deixar ir. E não é o deixar ir para multiplicar, o deixar ir para morrer. É isso que você vai fazer. Porque tem o deixar, o soltar para multiplicar, aprendendo a desaprender. É isso mesmo, a gente tem que desaprender todos os dias para poder aprender de novo. Porque se você já entra aqui numa mentalidade fixa, é só isso, você não consegue aprender. E admiro muito você, nossa pré-idosa. Ela se chama assim, tá, gente? São piadas internas, dentro da nossa mentoria. Nossa pré-idosa, mas que faz com que a gente aprenda tanto com você, porque você está tão disposta a aprender todos os dias. É admirável, muito admirável. Ninguém consegue sustentar por muito tempo aquilo que acredita não merecer. Você pode fazer planejamento na sua empresa. Você pode contratar os melhores consultores financeiros. Você pode ter os melhores terapeutas, os melhores médicos. Mas se você não estiver disposta e disponível a ser conduzida a se tornar uma nova pessoa que acredita que merece, a felicidade vai vir, o relacionamento saudável vai vir, o dinheiro vai vir, a carreira boa vai vir. Mas você, por acreditar, não merecer, você vai jogar isso fora. Não, e não é praga, não é não. É porque assim como você pensa em sua mente, assim você é. Então, se eu não mereço, aí você vem, você me dá essa vela aqui. Capim-limão. Quando assim. Ai, meu Deus, que perfume gostoso. E quando acende, que vem o cheirinho aqui na sala. Vela que eu gosto de fazer aqui os meus devocionais. Aí você me dá essa vela. Essa vela com cara. Eu não mereço isso. Gente, você vai fazer de tudo, inconscientemente, para que essa vela acabe mais rápido. Ai, aí quebre, derrame algo aqui em cima que faz com que esse cheiro gostoso saia. Vocês acreditam nisso? E mesmo que não acreditem, é assim que funciona. Tudo é mutável. Preste atenção nessa frase. Tudo é mutável, menos as leis que regem o mundo, que diz que tudo é mutável. E é lei. É inconsciente, mas é lei. Você tem uma identidade hoje. Você tem um pensamento, uma emoção, um sentimento, e aí você tem uma ação. Só que essas ações, elas são regidas por crenças antigas, crença de que o dinheiro não traz felicidade. Aí eu faço que nem o Falcão. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Não sei se vocês conhecem essa música dele, né? As mais novas eu creio que não. Mas vamos lá. Você
tá com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Esses sentimentos geram neurotransmissores, neurohormônios, que vai fazer com que você decida, haja por algo que vai trazer um resultado e o seu corpo vai se viciar nesse resultado, certo? Só que agora você viu outras coisas, você teve novas perspectivas. Se você não substituir esses pensamentos, você vai ter os mesmos resultados. Mas para essa nova identidade nascer, essa antiga precisa morrer. Você precisa substituir por novas crenças, novas, aí você vai ter novas respostas, você vai ter novas escolhas, novas decisões e uma nova construção da sua realidade. Aqui você está cada vez mais perto da sua identidade, a identidade pela qual Deus projetou para que você fosse. E dentro dessa nova identidade, você vai ter novos resultados. Qual é o resultado que você quer para sua vida? Muitas das mulheres que eu pergunto sequer sabem qual é o resultado que quer para sua vida. Qual é o resultado que você quer para sua vida? Você não pode ter novos resultados na sua vida com pensamentos antigos, com sentimentos antigos, porque eles vão levar a ações e ações antigas. E aqui vem a autossabotagem. Quem participou da imersão Inimigos Internos pôde ver esse mecanismo muito mais de perto, pôde sentir e entender esse mecanismo muito mais de perto. Porque, na verdade, ali quase 4 horas a gente só falando sobre isso, só fazendo atividade sobre isso. Então, viu isso muito mais de perto. Então, quando algo acontecer na sua vida, jamais se pergunte o que é que você precisa conquistar. Eu quero que você anote bem aqui. Quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que desejo? Quem você precisa se tornar para sustentar o que você deseja? Vocês já viram aquela frase? É preciso ser para ter? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? É preciso ser para ter. Já? É exatamente isso aqui. Porque a maioria faz assim. Não, quando eu tiver dinheiro, eu faço isso. Quando eu tiver saúde, eu faço isso. Quando eu for feliz, eu me comportarei desse jeito. Mas na realidade, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ser feliz, você nunca vai fazer coisa alguma. Porque você não é essa pessoa que sustenta. Aí você está presa no problema e não na possível solução. Quem você precisa se tornar? Vou colocar aqui um exemplo. Semana passada, eu fui com o Davi, meu filho, para nutricionista. Ele queria ganhar massa muscular. E aí eu fiz os exames, fiz o primeiro tratamento, desparasitei, levei para nutricionista. Aí quando foi ontem, que eu cheguei em casa, meu marido tinha comprado um bolo. Bolo de padaria, com uma calda assim. Aí ele sentou e fez, ai meu Deus, como é que eu vou resistir? Eu disse, filho, pensa comigo. Como é que um rapaz, na sua idade, que tem massa muscular, assim, todo fortão, bonitão, fortão, como é que ele se comporta? Ele comeria esse bolo ou não comeria? Aí ele disse, não, mãe. Ele comeria isso que eu tô comendo aqui, que a nutricionista passou. Esse é só isso que você tem que pensar. Gente, eu não tô dizendo que é fácil, não, tá? Eu só tô dizendo que precisa ser feito. Então é assim que você precisa se comportar. Quem é a pessoa que eu preciso me tornar para ter o resultado X? Quem é a pessoa que você precisa se tornar?
E quando você começa a pensar assim, aí você começa a dizer, essa pessoa faz o quê para ter isso? E ela faz mais o quê? E mais o quê? E todas as possibilidades vão se abrindo para você. Voltar aqui? Anotaram a frase, gente? Essa frase vocês estampem assim, sempre que algum percalço aparecer, vocês vão colocando sobre ela. Porque aqui é a construção da sua identidade. Agora, agora eu quero que responda. Pensa aí, qual é a área da sua vida que você está se impedindo de expandir? Em qual área da minha vida eu estou me impedindo de expandir? É a área financeira? É a carreira? É a saúde? É o relacionamento? Qual é a área da sua vida? Coloca aqui no chat. Que você está se impedindo de expandir. Estou esperando você escrever. Treinando, sim, eu já sou. Isso. Qual a área da sua vida você está se impedindo de expandir? Profissional e financeira. Quem mais? Qual a área da sua vida você se impede de expandir? Financeiro. Quem mais? Opa. O que você. Quem não respondeu, porque pelo menos pense. O que eu acredito que poderia acontecer se eu realmente crescesse nessa área? O que você acha que vai acontecer? Se você for a mais rica da sua família, o que é que vai acontecer? Se você for a mais rica do seu ciclo de amizade, o que é que vai acontecer? Se você for a mais rica do seu trabalho, o que é que vai acontecer? Coloca aqui. Você vai se sentir abandonada, vão zombar de você, porque você ouviu o tempo todo que os ricos não vão para o céu, que ser rico dá trabalho, que todo mundo só é rico roubando. O que é que você ouviu e o que é que você acha que vai acontecer? Coloca aqui, gente. Querer saber o que eu fiz. Talvez tivesse que lidar com a culpa. E por que te incomoda se eles quiserem saber o que você fez? Você acha que eles vão achar que você fez alguma coisa errada? Alguma coisa ilegal? Com certeza. Olha só, vou pegar isso aqui. Volto já aqui, mas eu vou pegar isso aqui. Preciso falar isso aqui com vocês. Olha o seu pensamento que impede você de crescer, que impede você de avançar. Se eu crescer financeiramente, vão achar que eu fiz algo errado. Ou seja, inconscientemente, você acha que ser rico, que ter dinheiro, que melhorar financeiramente, só com coisas escusas. E o cérebro, ele rejeita tudo aquilo que na concepção dele é ilegal, que na concepção dele não vale a pena, que na concepção dele é errado. E aí
inconscientemente, o seu comportamento vai ser de piorar a sua situação financeira. É incrível, gente, mas o cérebro funciona assim. E eu estou lhe dando esse exemplo de finanças, mas serve para todos os outros. Se a sua crença é eu não mereço ser amada, você pode ter o melhor homem do mundo do seu lado, mas você vai fazendo tudo para essa volta desse relacionamento. Se a sua crença é eu não tenho saúde, você vai fazer de tudo para piorar a sua saúde, mesmo você estando ao lado dos melhores médicos, das melhores tecnologias do mundo. E é por isso que tantas de nós come, emagrece e depois volta. Como faz para mudar essas crenças? Vou lhe responder daqui a pouco. Mas quem é que está mudando essas crenças de quem está aqui? Cláudia, Cássia, Cássia que não ia correr mais nunca, que não ia competir mais nunca, já está aqui e já está construindo mais uma outra história. Gente, vocês imprimam. Agora sim, só um adendozinho. Cássia e Cláudia, imprimam o onboard. Amanhã a gente começa. Preciso de vocês com aquele papelzinho. Tá lindo, não tá o plano de voo de vocês? Que agora, gente, na mentoria, elas têm dois encontros individuais comigo para a gente fazer uma construção de algo maior, a construção dessa nova identidade. Olha só como tudo casa. Eu não estava nem para falar isso aqui, mas como tudo casa. Você muda essa crença entrando na fisiologia da alma. É um meio de mudar essa crença. Quantas crenças não já foram quebradas ali dentro, hein? Agora, quem eu precisaria me tornar para sustentar essa expansão? Quem é que você precisa se tornar? Aqui vem esse exemplo do que eu falei para o meu filho. Olha só, filho, você precisa ser já escrita para a próxima competição. E parabéns, Cássia! A quem que você precisa se tornar? Uma mulher que é rica financeiramente. Pensa comigo. Ela cuida dos investimentos. Ela não acha que a riqueza vem de coisas ilegais. Ela vai primeiro procurar saber o que é que eu faço legalmente para ganhar dinheiro. Como é que age uma pessoa, uma mulher, que é bem-sucedida na sua carreira? Ela está sempre procurando se atualizar. Ela está com mulheres, ambientes aonde impulsiona a carreira dela, aonde também faz com que ela queira crescer sem competitividade. Como é que age essa mulher que quer crescer? Como é que age essa mulher que quer crescer na carreira, que quer crescer no seu relacionamento, que quer crescer financeiramente? É essa a pergunta que você deve fazer. É essa a pergunta que você deve fazer. Ela investe ou ela não investe dela? É essa a pergunta que você deve fazer. E, opa! Talvez Deus esteja tentando te levar para um próximo nível, um novo nível. Mas você não vai, porque você continua tentando voltar para o antigo, porque a sua mentalidade é a mentalidade do antigo. Você está aqui na beira, ó, mas você não avança. Quando ele está mandando você para avançar, aí você tem medo e você acha que ele está punindo. Mas isso não é punição, não. Ele está tentando te expandir. Você que precisa de mais merecimento, de uma nova identidade, de mais permissão. E aqui é o meu convite. Um dos meios de você mudar essas crenças é dentro da fisiologia da alma. Porque na fisiologia da alma, a gente mergulha. E a gente não vai somente nos sintomas aqui no superficial. A gente vai para reconstruir essa identidade e com autonomia. Não é sobre simplesmente atuar ali na ansiedade, dar remédio para que a ansiedade passe. E deixa eu dizer mais uma coisa: a ansiedade não vai passar. Porque a ansiedade ela é um processo natural de quando você vai evoluir. A gente aprende a organizar os pensamentos de ansiedade em ansiedade, ou seja, de nível a nível, para que você não se sabote e não tenha essa sensação de insuficiência. Porque a gente, não só a gente acredita, como a gente vê lá dentro.
que quando a identidade muda, o comportamento muda, a realidade responde e a saúde transborda. Entenderam? Investir em todas as áreas da vida. Acredito tudo, né? Isso. Eu vou. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse vídeo vai ficar gravado. Eu vou colocar no YouTube. Eu vou passar o link para vocês. Vamos fazer dois acordos? Um, tem uma foto, posta no Instagram e me marca. E diz para você, e diz lá no direct, o que é que foi para você essa aula? Bora? Combinado? Vamos lá? Ok? Printou? Encerrar por aqui. Printou? Aí coloca lá. Agora o segundo combinado. Vamos enviar esse vídeo, eu vou deixar no grupo. Vamos enviar esse vídeo para pelo menos mais uma amiga que você queira ir com você, que puxe com você, para fazer esse reforço e fazer com que você não volte para trás. Voltar para trás foi horrível, mas eu já falei. Fazer com que você não caia para trás de novo, não venha para trás. Bora, né? E agora a gente vai encerrar por aqui e vocês continuam, porque somente quem está ao vivo é que tem direito de fazer perguntas.